Hoje a nossa aula é da disciplina Tecnologia de Frutas e Hortaliças e nós vamos continuar falando sobre o tema fabricação de derivados de frutas. Nós vimos algumas considerações, importantes na aula passada, principalmente aí alguns cuidados que se deve ter com essas matérias-primas para poder fabricar um produto derivado delas de boa qualidade. E aí hoje, pessoal, nós vamos tratar sobre o primeiro produto derivado de frutas, que é polpa de fruta, tá? Eu considero assim esse produto um dos mais importantes no setor de frutas e hortaliças. Por quê? Porque quando se tem esse produto em mãos, é possível a partir dele, ou a partir dela, a polpa, elaborar outros produtos. Então, eu fabrico a polpa de fruta, armazeno ela, sob congelamento, que a gente vai ver daqui a pouco. E aí eu posso depois utilizar essa mesma polpa para fabricar produtos como doces, geleias, sucos, néctares, que são alguns outros produtos que nós vamos ver mais à frente no decorrer da disciplina, certo? Então, a matéria-prima principal para esses produtos é a polpa. E aí hoje nós vamos ver do que é que se trata esse produto e quais são as etapas do processamento de fabricação deste produto, certo? Aqui, pessoal, só uma definição para vocês, não tem nada assim meio que técnica não, tá? Foi extraído lá da legislação do que é esse produto polpa de fruta. Então, ele define como uma bebida produzida por meio de processo tecnológico, certo? Então, é aplicado algumas tecnologias não tão sofisticadas, bem simples mesmo, os equipamentos são bem simples para a elaboração deste produto, mas que independentemente disso, pessoal, deve-se garantir uma apresentação e uma conservação adequada até esse produto ser consumido, certo? Então, é um produto bem interessante, bem fácil, de certa forma, de trabalhar, de elaborar, certo? Um negócio mesmo no ramo de polpa de frutas não tem tanto segredo, a estrutura é mínima, os equipamentos são mínimos também para se fazer esse produto e distribuir no comércio, tá certo? E aí, quais são as etapas do processo de fabricação deste produto, da polpa de fruta? Primeira etapa, pessoal, é a etapa de recepção. Recepção de quê, principalmente? Da matéria-prima. Certo? Recepção da matéria-prima, que é o carro-chefe da elaboração do produto. Então, se eu iniciar com uma matéria-prima de boa qualidade, consequentemente, o produto final tem tudo para ser de boa qualidade. Claro, vai depender das demais etapas que serão aplicadas, certo? E aí, por isso que é importante destinar uma pessoa daquela empresa para ficar responsável pela recepção da matéria-prima. E aí, o que é que essa pessoa vai verificar no momento que chegar esse produto, essas frutas, essas hortaliças? Primeiramente, esses produtos eles vão ser pesados. Inclusive, é uma etapa aí das mais importantes, porque a partir da pesagem é possível calcular o peso, da matéria-prima, o quanto vai se pagar daquele produto, dessas frutas que estão sendo recebidas, que normalmente as frutas elas são negociadas, no comércio pelo peso, não é diferente na indústria, tá?
E também a questão do rendimento. Por quê, pessoal? Vamos supor que eu recebi na minha empresa, na minha agroindústria, um valor aí de, vamos colocar pouco, tá? 10 quilos de frutas. Vamos supor, 10 quilos de goiaba. E essa goiaba vai ser destinada à fabricação da polpa. Vocês imaginam que esses 10 quilos de goiaba, eu vou conseguir elaborar 10 quilos de polpa? Sim ou não? A partir de 10 quilos de goiaba, eu consigo elaborar 10 quilos de polpa? Sim ou não? A possibilidade maior é não. Por quê? Porque vai ter sempre pelo meio do caminho, pessoal, as perdas. Eu não vou utilizar a goiaba inteira, eu vou tirar as sementes, as cascas vão ficar pelo meio do caminho. E aí, consequentemente, quando eu vou retirando essas partes, o peso vai o quê? Diminuindo. Certo? E o detalhe da polpa, pessoal, é que não é adicionado nenhum outro produto. Ah, eu vou perder algumas partes da fruta, mas em compensação lá na frente eu vou adicionar alguma coisa que pode compensar essas perdas. Não. A polpa da fruta nada mais é do que a própria fruta. Só que ela vai ser processada e ela é somente a fruta, a parte comestível da fruta. É só isso. Congelada, e a partir dela pode-se fabricar outros produtos. Tá certo? Por isso que é importante fazer a pesagem. Porque lá no final, quando for fazer lá o cálculo do preço, vocês vão precisar. Ah, eu comprei tanto, mas eu só consegui fabricar tanto. Eu paguei tanto por esses 10 quilos, mas eu só fabriquei, por exemplo, 6 quilos. Aí eu vou fazer lá os cálculos para descobrir qual vai ser o preço desses 6 quilos de polpa. Certo? E uma das etapas aí responsáveis por isso é a pesagem. Assim como também na etapa de recepção, vai ser avaliado o ponto de maturação das frutas. Certo? Também na recepção. E aí, já nessa etapa, pessoal, é feito o quê? Uma separação. Por quê? Porque as frutas de melhor aproveitamento para a fabricação de polpas são aquelas que estão no estágio maduro. Então, não é interessante fazer polpa de fruta com fruta verde e nem com fruta de vez. Certo? O indicado é fazer polpa de fruta com frutas maduras. Maduras. Por isso que é feita essa avaliação do ponto de maturação. E aí alguma que estiver fora desse contexto é retirada. Certo? Como eu coloquei aqui no segundo ponto. Ó. Frutas sem condição de despolpamento, né, que é a etapa que a gente vai ver daqui a pouco, para a obtenção da polpa, devem ser dispensadas neste momento. Então, nesse caso aqui, já retira, ou então alguma que esteja amassada, alguma que esteja estragada, a gente já é retirado nessa etapa. E as frutas que porventura estiver lá verde ou de vez também são retiradas. Só vai ser utilizado as frutas maduras. Ok? Na segunda etapa, pessoal, eu vou nem aprofundar muito aqui, porque isso aqui você já viu bastante. Lavagem e sanitização. Qual é o nome do procedimento que eu utilizo essas duas etapas, pessoal? Lavagem mais sanitização. Juntando as duas, formou que processo? Começa com a letra H.
Exatamente. Higienização. Show de bola. E aí, nada mais é do que você aplicar em frutas e hortaliças lavagem, remoção das sujidades mais grosseiras, sanitização, que aí eu já vou precisar usar um produto químico, né? Uma solução clorada, que é a mais utilizada, para remoção dos micro-organismos, e finalizar com a outra lavagem usando somente água, como também na primeira foi feito assim. Nessa segunda lavagem, né, terceira etapa, para remoção dos resíduos de produto de limpeza da etapa anterior. Basicamente isso. Tá certo? Aqui só ilustrando para vocês, né, um dos processos que se utiliza aí da higienização é a higienização por imersão, que é onde as frutas são colocadas dentro de um tanque. Primeiramente um tanque com água, depois um tanque com produto com água e o produto de limpeza, e depois um outro tanque somente com água. Para não precisar fazer isso com cada fruta individualmente, eles fazem isso que a gente chama por imersão, tá? Colocam num tanque e joga lá as frutas lá dentro. Bem mais rápido, tá certo? A terceira etapa, pessoal, é a etapa de seleção. Mais uma vez eu vou só resumir aqui para vocês, porque também vocês já viram sobre essa etapa, certo? Que é a etapa de seleção. É a separação das frutas de boa qualidade das frutas de má qualidade. As frutas maduras são separadas das frutas de vez e verde. As frutas que apresentam algum machucado, algum defeito causado aí por fungos, por roedores, por insetos, amassados, essas frutas elas vão ser retiradas. Para quê? Para que elas não comprometam a qualidade do produto final. Tem a historinha, né? Uma maçã podre, uma maçã estragada, acaba aqui estragando as demais que estão perto dela. Certo? É assim do mesmo jeito. Se eu uso matéria-prima de boa qualidade misturado com matéria-prima de má qualidade, o meu produto final provavelmente, né, ou certeza aí, não vai ser de boa qualidade. Certo? Então essa é a etapa de seleção. Separar as de melhor qualidade e descartar as de má qualidade. Aqui só representando, né, essa etapa, eles armazenam as frutas, depois é feita a seleção, né, dentro de um local de refrigeração. Isso aqui, pessoal, em casa, se não for usar as frutas totalmente naquele dia. Eles colocam lá numa câmara fria, né, para que essas frutas se conservem aí por um tempo adequado. Quarta etapa, a etapa de preparo. Conhecida também, pessoal, até vocês também já trabalhou em cima dessa etapa, chamada de desintegração. O que seria essa etapa de desintegração? Ou etapa, no caso aqui da polpa, é chamada etapa de preparo, tá? É a etapa, pessoal, onde vão retirar das frutas as partes não comestíveis e deixar somente as partes comestíveis, ou seja, a polpa da fruta. Então nessa etapa vai ser feito o quê? O descascamento, retirada de talos, de sementes, aplicação de um método de conservação, né, para dar uma maior durabilidade desse produto, que é um método chamado branqueamento, onde vai ser aquecido a fruta.
para eliminar as enzimas, porque a gente sabe que depois que começa a cortar, descascar uma fruta, pessoal, rapidamente ela vai sofrendo modificações. Quem é responsável por isso? As enzimas presentes na fruta. E aí é interessante que depois de descascar, retirar lá as partes não comestíveis da fruta, faça-se o branqueamento, né? Que é aquecer a fruta para eliminar essas enzimas, tá? Para que não haja modificações. Isso acontece muito, por exemplo, com maçã, banana. Basta você descascar ou cortar essas frutas que rapidamente ela escurece, né? Ali é a ação das enzimas, tá? E aí, retirei essas partes não comestíveis, estou somente com a parte comestível. E aí essa parte comestível ela vai ser destinada para a fabricação da polpa, que é a próxima etapa, tá? Que é chamado despolpamento. Nome até estranho, né? Despolpamento. Utilizo um equipamento chamado despolpadeira, que é um produto para elaboração, para obtenção da polpa da fruta. Inclusive nós temos lá no laboratório da escola, tá? Disponível esse equipamento. E aí, inclusive até uma das primeiras aulas práticas que a gente faz, porque a gente fabrica a polpa, deixa armazenado, né, no freezer. E aí quando for fazer as próximas aulas, a polpa já está lá disponível para fazer, né, de doce, de geleia, esses produtos assim, que são a base da polpa, né? E aí o despolpamento, pessoal, é justamente a retirada da polpa do fruto através de um esmagamento das partes comestíveis, tá? A gente obteve as partes comestíveis na etapa anterior. Vai ser colocado dentro desse equipamento, ó, igual a este. E vai aparecer aí para vocês, né? E aí o próprio equipamento vai fazer esse trabalho, pessoal. E aí o equipamento, a despolpadeira, ela é constituído por duas saídas. Uma entrada e duas saídas. Essa entrada aqui é onde é colocada a parte comestível das frutas, em pedaços, tá? Para facilitar o trabalho do equipamento. E aqui, numa dessas saídas, é onde vai sair o produto final, ou seja, a polpa, né? Já peneirada, já no ponto de ser embalada. Por quê? Porque na outra saída desse equipamento é onde vai sair os resíduos, tá? Os resíduos. Quando a gente vai fazer, por exemplo, um suco, né? A gente bate lá no liquidificador, aí no final a gente não precisa passar na peneira para retirar os resíduos. Pronto, o equipamento já tem dentro dele uma peneira. E já faz esse trabalho. Então, numa saída vai sair o produto final, já filtrado, já retirado os resíduos, porque na outra saída é onde saem os resíduos da fruta. Tá certo? Obteve-se a polpa, né? Pego lá o produto final. E aí, pessoal, muitas dessas polpas, elas precisam fazer uma etapa conhecida como refino. O que seria esse refino? Quando se faz polpa de fruta, pessoal, muitas vezes, né, pode aparecer algum resíduo lá fininho que a gente não percebe muito, né? Ou então, principalmente, porque quando se está fazendo polpa, cria muita espuma na superfície do produto, tá? E aí, isso aí, quando for embalar, vai dificultar bastante, né? Porque espuma não é o produto, né? E aí, muitas vezes, a gente acha que está lá no ponto, a quantidade certa, mas quando vai ver, boa parte é só espuma, né? E aí, é interessante que se faça esse refino, que é só passar uma simples peneira na superfície do produto para remoção dessa espuma, tá? Até para melhorar o aspecto do produto, pessoal, essa etapa é importante. Então, sempre que possível, aplicá-la, certo? Para melhorar o aspecto, principalmente visual. A gente quer ver somente na embalagem o produto.
A gente não quer ver lá aquele colorido, né? Por exemplo, polpa de goiaba. Eu não quero ficar aquela parte vermelha da polpa e em cima aquela parte branca, né, da espuma. Não, eu quero somente vermelho, o produto todo, que é característico da polpa de goiaba. Exemplificando, tá? Depois nós temos a etapa de envase, onde essa polpa ela vai ser embalada. E aí normalmente, inclusive a gente encontra nos comércios, né, em embalagem de 100 gramas ou de 500 gramas. Aí nessas de 500 gramas, normalmente vem 5 pacotinhos. E cada um desses pacotinhos vem com 100 gramas. É a embalagem mais comum que existe nos comércios, tá? Mas tem também a individual, né? Não quer levar tudo. Tem muitas empresas que fabricam só individual mesmo, né? Só para uma vez. Que é de 100 gramas ou outra pesagem aí que existe. Mas o mais comum são esses dois pesos, tá? Ou embala 100 gramas ou embala 500 gramas. No caso, 500 gramas. Ou todo, ou então em 5 pacotinhos, cada um com 100 gramas. Que é a imagem, né, já apareceu aí para vocês, da pessoa fazendo o envase, né? Nada de manual, é tudo automatizado, tá? Esse equipamento aí ele vai liberando aos poucos a polpa. E aí ele já sabe mais ou menos a medida, né? Ou tem uma balança próxima a essa pessoa. Que aí vai pesando até atingir o peso que se deseja. Ok? Os saquinhos de polietileno, tá? Saquinho plástico. É feito esse envase. Depois, pessoal, isso é considerado uma etapa fundamental. E não pode demorar muito para realizar. Por quê? Vocês perceberam que a polpa, pessoal, é a fruta em si. Não foi adicionado nenhum tipo de conservante. Tá? Apesar de que tem essa opção. Foi aplicado o branqueamento na fruta, né? Mas isso aí não garante 100% de conservação do produto. Então, tá com a polpa pronta, imediatamente é interessante que se aplique o congelamento. Coloca lá na parte que realmente congela a fruta. Ela vai ficar durinha mesmo, bem firme, dentro da embalagem. Certo? Então, é um método de conservação super importante, deve ser aplicado rapidamente, né? E aí o objetivo é evitar aí a contaminação dos micro-organismos, né? Retardar a ação tanto dos micro-organismos quanto das enzimas que podem estar presentes nesse produto. Certo? Então fica esse detalhe aí. Deve ser feito o mais rápido possível para manter as características do produto. E a temperatura ideal para fazer a conservação das frutas, aliás, da polpa de fruta, menos 18 graus. Temperatura negativa para poder ela congelar. Então, normalmente se utiliza freezers, né, para fazer essa ação. Tá certo? E por fim, pessoal, só ilustrando aqui para vocês, alguns métodos de conservação que podem ser aplicados na polpa de fruta, tá? Vai depender do tipo de fruta. E tem fruta que tem a ação das enzimas, dos micro-organismos, bem mais rápido do que outras, tá? Ou seja, tem fruta que se estraga mais rapidamente do que outra. Então, dependendo aí do produto, vai aplicar aí algum desses métodos. O uso do calor, que foi aplicado lá na etapa de preparo, que é o método lá conhecido como branqueamento, tá? Onde vai ser aquecido as frutas para eliminar as enzimas. E, por exemplo, em polpas de goiaba, é comum, pessoal, as empresas, depois que tem a polpa pronta, já no ponto de embalar, antes de embalar, tem empresa que aquece a polpa. Dá um aquecimento lá, rápido. E aí, detalhe, depois que tiver lá quente, né, aquecida essa polpa, não espere esfriar não, tá?
já embala ela quente mesmo. Já faz o invase ainda quente. Aqui, ó, enchimento a quente. Certo? Que é conhecido também como enchimento asséptico. O que é isso? É quando você embala um produto ainda quente. Esse produto ainda vai estar quente. E aí, pessoal, por que isso? Para eliminar algum micro-organismo, alguma enzima, e para garantir maior segurança do produto, principalmente dentro da embalagem, né? Então a durabilidade vai ser bem maior quando se faz esse invase do produto ainda quente, tá? O outro método de conservação é o uso do frio, né? No caso aqui é o congelamento, que é a última etapa do processo, que a polpa deve ser aplicada, né? Para que tenha uma durabilidade maior, certo? Em média aí dura o que? 1 ano a validade da polpa, tá? Normalmente. Isso em condições adequadas. E, como eu falei há pouco, opcionalmente pode-se adicionar aditivos. Certo? Que quando você adiciona algum aditivo, aplica calor e aplica o congelamento, consequentemente a durabilidade do produto vai ser maior ainda. Que tipo de aditivo eu posso adicionar, pessoal? Na quantidade mínima, tá? Mínima mesmo, mas que tem uma ação enorme. Eu posso utilizar, pessoal, um aditivo chamado ácido cítrico. É um pozinho branco que a gente adquire, por sinal, em alguns comércios, que ele serve como conservante. Mas por que o ácido cítrico é um conservante? Porque, pessoal, quando se adiciona ele evita a proliferação de da maioria dos micro-organismos. Principalmente daqueles que não gostam de produtos ácidos. Certo? De produtos ácidos. E aí é um dos conservantes aí mais utilizados para a conservação da polpa de frutas. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje.